É a bomba do dia, bota pra subir, que a gente vai falar sobre... Ah, a Fátima falou do meu macacão, que é lindo. Ah, é lindo mesmo, amiga, esse seu look, viu? Gustavo, gente, Gustavo que... Nosso figurinista maravilhoso. Gustavo maravilhoso. Eu amei também, lindo, né? Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo, vocês são muito lindas. Então, vamos pra essa história, Vamos amiga? para esse caso. Bom, jornalista que ofendeu no shopping, teve uma atitude homofóbica, foi muito tensa essa história. Durante esse último final de semana. Exatamente. Que aconteceu no shopping aqui, o shopping de elite aqui em São Paulo, né? Que é o shopping Guatemi. É. E aí a gente não entendeu muito bem a história porque o vídeo ele tá pela metade, mas basicamente o que a gente leu é que ela tava muito eufórica e aí ele meio que pediu pra ela dar uma acalmada e aí ela já começou a ofender ele, começou a falar barbaridades, inclusive chamou ele de assassino, mas falou de bichona. Foi super homofóbica ali com o rapaz, né? Foi um vídeo que viralizou durante o final de semana. Esse caso repercutiu muito dessa jornalista que se chama Adriana Catarina Ramos e a gente vai assistir esse vídeo. É, melhor pra vocês pra recordar como foi a situação. toda. Bora Roda aí. Pobre de espírito, bicha nojento. Tá brincando de fazer isso? Bicha nojento, bicha nojento. O que você tá fazendo aqui? Falando de mim? Sua bicha nojenta. Vai presa ainda por cima. O que você falou que eu sou? O que você falou que eu sou? Sua bicha nojenta. Nojenta. Você achou que eu ia sentar do lado de você? Seu nojento. Você tinha opção de Agressivo! 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 Nojento! Cala a boca! Agressivo! 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 Me solta, Jonas! Gente, tira essa maluca do meu caminho! Tira ela daqui! calma, Gabriel! Calma, filho! Ela Me solta! Ela não tá bem, ela não tá bem. Agora chega de fazer... O que sua louca? Você tá maluca? Tá maluca? Tudo gravado, tá bom? Tá tudo gravado, tudo, desde o começo. Tá maluca? Por que você sentou aí? Tá chamando meu filho disso? Por quê? Porque é imbecil! Olha a cara de filha da p***! Ridícula! Me dá o contato de vocês. Terrível, né? Ai, Terrível o amiga, que aconteceu, na de uma frente da violência. mãe. Você falou que tava com o esposo também, tava com Sim, o marido. ele tava com o Gente, marido que também. situação. E assim, você imagina essa agressão, a pessoa tem que ser Não, muito e quem estava no concentrada local falou que ela estava pedindo a conta para a funcionária já estava para atender. Mas ela ficou eufórica, Ela né? começou a ficar nervosa, começou a falar alto, começou a se exaltar. E que este rapaz só virou para ela e falou assim, não, calma, ela já está vindo. E imediatamente ela começou a xingar em palavras e ofensas terríveis, homofóbica, como a gente viu. O caso foi parar na polícia, ela foi presa por conta disso. E na delegacia ela até chegou a se manifestar e a gente tem um trechinho do vídeo. Roda aí. Viemos todos para a delegacia. Eu sou uma pessoa doente, tenho um problema físico, vou ser operada, tenho que tomar um remédio para dor. Faz 2 horas que já passou o horário do meu remédio. Nós estamos há 4 horas numa delegacia. Bem, ela tentou se justificar, colocando uma questão de saúde, de uma doença, como argumento para uma fala preconceituosa, homofóbica, que ela teve um comportamento péssimo, né? Uma atitude que não se tem, né? Mas não bastando, ela foi solta, né? Não, ela agrediu até o policial, ela, né? ela teve um nervoso ali dentro também, né? Teve audiência de custódia, ela foi liberada. Mas não parou por aí, né? No prédio onde ela mora, ela ofendeu mais uma vez os vizinhos, né? E aí a gente tem esses vídeos, a gente consegue mostrar. E foi homofóbica novamente. Exatamente, mais uma vez, no dia que ela saiu. Então a gente vai assistir o vídeo agora. Eu vou fazer musculação pra dar o... É isso mesmo. Põe na internet! Boiola! Boiola depilada! Olha o lixo que foi preso no final de semana. Boiola depilada! Boiola depilada! Isso aí. Dá o... Dá o... Boiola! Dá o... Boiola! Boiola depilada! Ó! Dá o... Boiola! Esse foi o lixo que foi preso no final de semana e não foi o... Dá o... Boiola! É isso aí. Boiola depilada!
É um lixo mesmo o ser humano, né? Você deveria ter vergonha, uma mulher nessa idade, com esse tipo de coisa. Você não tem nem Você é vergonhoso. Você não tem nem Vergonhoso. Você não tem nem Ó o lixo que foi preso, ó. boiola depilada. Esse lixo foi preso e não aprendeu, pessoal. Boiola! Ó. Boiola! Lixo. Boiola! Um lixo de ser humano. Nem dá pra dizer que isso é ser humano, né? Olha lá, a cara dela. Nojenta. Podre. Eu quero ver o Eu quero ver o Querendo mesmo. Eu quero ver o Só que não tem quem coma, né? Boiola! Quem que vai querer comer um lixo desse? Ninguém. Gaiol? O que foi? Os três fazem sexo a noite inteira. Me respeita, me respeita. Você não faz sexo? Com quem? Com homossexual. Nossa senhora. Lixo mesmo, né? Fala. Você é Os três ridícula. fazem sexo a noite Os inteira. três. Os três você tenha respeito. Tenha respeito. Imunda. Falam umas coisas feias. Você fala coisas lindas, maravilhosas, né? Chama as pessoas de macaco. O que foi? Ah, meu Deus. Você tá querendo voltar pra cadeia, né? Você tá querendo voltar pra cadeia, sua imunda. Você é uma imunda. Você é uma imunda. Graças a Deus que você tá indo embora. Graças a Deus. Olha a gaiola das Ela foi presa e ela tá loucas. querendo voltar pra Gente, olha, que atitude deplorável, preconceituosa, nojenta, homofobia num nível assim que... Olha, enfim, para falar dessa história, a gente decidiu chamar o Gustavo Leão, que é vizinho dessa senhora, dessa cidadã. Ele estava na delegacia até agora, eu falei com ele ainda ontem à noite, ele me respondeu de madrugada para a gente tentar conversar, até para entender melhor como que é essa relação dessa vizinha nesse prédio, há quanto tempo ela está lá. Gustavo, muito obrigado por falar com a gente. Imagino como você deve estar cansado, porque você estava desde cedo na delegacia, então, de fato, obrigado por dispor do seu tempo para falar com a gente desse episódio lamentável. Eu que agradeço o espaço que vocês estão cedendo para mim, eu também, para que a gente possa dar visibilidade para esse espaço. Olha, Gustavo, eu acho que para a gente começar do começo, né? Você mora nesse prédio, ela é sua vizinha de porta. Contextualiza pra gente toda essa história. Certo. Eu moro nesse prédio desde janeiro desse ano. Eu divido apartamento com o Matheus e com o Danilo, que são os outros dois rapazes que aparecem na imagem. Inclusive, o Matheus é quem desce com ela no elevador e ela desce proferindo as maiores ofensas. Então, eu e o Danilo, nós estávamos na... Perdão, rapidinho. Esse que desceu no elevador com ela é seu amigo, é isso? Isso, ele é o Matheus Câmara. E vocês moram juntos? Sim, nós moramos juntos. E aí, eu e o Danilo, nós estávamos no hall do prédio recebendo uma encomenda e quando a gente se deparou com essa cena deplorável, né? E aí, o instinto foi que a gente pegasse o celular e começasse a gravar, até para ter provas no momento de realizar a queixa-crime. Mas só para vocês também conseguirem entender, ela é nossa vizinha de parede, então o apartamento dela é ao lado do nosso. Ela é uma vizinha que chegou há cerca de 2 meses e hoje, pelo que a gente já soube da administração do prédio, ela já deixou o local. Então, ela sofreu uma pressão muito grande. Eu acho que ela foi retirada pelas filhas. Não é uma informação que eu tenho certeza, mas eu sei que ela já não está mais no empreendimento. Mas foi o primeiro problema que aconteceu no prédio com ela ou já tinha até um histórico nesses 2 meses? Não, ela é uma pessoa assim reincidente, então existem relatos dela agredir funcionários que trabalham no condomínio. Ela é uma pessoa, como dá para ver nas imagens, que anda com uma muleta. Ela chegou a bater com essa muleta em uma das recepcionistas. Ela utiliza a palavra de baixo calão para falar com os funcionários. E assim, comigo e com os meninos que moram comigo, esse tipo de ofensa ele é reincidente. Então assim, existiram vários outros momentos até chegar nessas cenas que foram publicadas nas redes sociais. Então, desde o momento da gente ir na padaria e tendo uma rotina de dia a dia mesmo de casa, a gente volta ao condomínio, ela ameaça a gente, ela fala palavras como dá pra ver no vídeo, gaiola das loucas, gays que sobem em trio na parada LGBT, enfim, todos os tipos de absurdos que dá pra serem vistos no vídeo.
Então não é o primeiro episódio que acontece dessa situação que a gente viu agora só em vídeo, mas isso já aconteceu outra vez. Em 2 meses, né? Em 2 meses que ela tá morando nesse prédio, já aconteceram várias outras vezes. Sim, infelizmente, não é o primeiro. É o primeiro que ganhou repercussão, né? A gente chegou a notificar a administração do condomínio, porque ela chegava aí na sacada do apartamento dela e ficava gritando para todo mundo. Então, assim, ela liga para alguém 7 horas da manhã, começa a falar palavras como macaco, ela xinga as pessoas. Ela é uma pessoa, assim, que é realmente muito difícil de se conviver em sociedade. E, assim, ela me parece, até por uma outra reportagem que saiu em um outro veículo, ela é uma mulher que é dentro das faculdades mentais dela, e quem diz isso não sou eu, não são os meus amigos que moram comigo, não é a administração do prédio, isso foi atestado por uma juíza. Então, ela tem consciência de tudo que ela fala, e ela fala para ferir, para machucar e realmente para poder ofender e causar desconforto. E ontem, como dá para ver nas imagens, foi ainda maior, né? Porque mobilizou muita gente. Todos os moradores desceram porque foi uma gritaria, então as pessoas se dirigiram para a portaria para conseguir entender o que estava acontecendo. Então a gente tinha ali várias testemunhas, desde moradores do prédio, funcionários do prédio e até funcionários da própria administração e gerência do empreendimento. Meu Deus. E Gustavo, você já sabia do que tinha ocorrido no final de semana? Reconheceu ela, né? Você reconheceu que era a mesma pessoa ou não? A gente soube do que aconteceu no final de semana por um dos porteiros que trabalha aqui no prédio. E aí a gente acompanhou a notícia assim por cima, mas jamais imaginou que isso pudesse acontecer com a gente também num curto período de tempo, né? Então, assim, ela tinha acabado de ser liberada da audiência de custódia e ela voltou a cometer o mesmo crime. E Gustavo, qual é a sequência? Depois do que aconteceu e que hoje você estava na delegacia, conta pra gente o que aconteceu na delegacia, como que foi feita uma abertura de um boletim, um processo, só pra gente entender em que pé que está essa história, né? Certo. Ontem mesmo, no momento ali da discussão, a gente chamou a Polícia Militar, eles vieram até o prédio, levaram ela na viatura, ela foi conduzida para o 2º batalhão da Polícia Militar, mas lá eles infelizmente não conseguiram fazer nada, então eles só fizeram um registro realmente do boletim de ocorrência, escutaram todas as partes e mais uma vez ela foi liberada pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. E aí por isso hoje a gente retornou à Delegacia de Polícia Civil para realmente prestar uma queixa-crime, para que ela possa ser autuada com um crime de racismo, né, que hoje é equiparado ao crime de homofobia. Então a gente abriu esse boletim de ocorrência, ele já está com a Polícia Civil e agora é o trabalho da polícia, né? Então eles vão encaminhar para o delegado e levar adiante para o Ministério Público para que seja aberta uma investigação, para que ela também possa ser ouvida, as testemunhas, todo mundo que presenciou o ocorrido. Eu quero saber também, Gustavo, se durante essa história toda, algum familiar dela tentou falar com vocês, né? As filhas, se alguém tentou entrar em contato ou não? Não, ninguém entrou em contato com a gente, nem a administração do condomínio. A gente teve que ir atrás da administração para poder ter uma resposta e se sentir realmente apoiado, porque o sentimento que a gente estava era de omissão e negligência. É impunidade, né? Exatamente, a gente passou a noite dentro do nosso apartamento, com ela ao lado, a gente não conhece essa senhora, não sabe com quem ela se relaciona, ela poderia ter uma arma branca dentro do apartamento dela e ter invadido aqui. Então, assim, ela bateu na parede durante a noite inteira. Meu então, assim, Deus! Então, durante a madrugada, depois que voltou da delegacia, ainda teve perturbação? Sim, a gente não conseguiu dormir. O Matheus e o Danilo, que moram comigo, eles estão nos quartos agora, eles estão descansando porque a nossa madrugada foi desse jeito. Depois a gente teve que se direcionar para a delegacia, a gente passou praticamente o dia inteiro lá. Eu nem consegui descansar ainda, deitar. Também falei com outros veículos de imprensa, então assim, meu celular também não parou, os meus familiares entrando em contato e tô falando com todo mundo, assim, para poder justamente dar visibilidade ao caso e para que ela não repita esse tipo de situação. E Gustavo, a sua intenção é que a justiça seja feita, você quer processá-la, quer que ela seja presa, o que você gostaria que acontecesse, né? Não, exatamente isso, a gente vai seguir agora com a queixa-crime, né?
Então, o caso vai ser levado para o Ministério Público para que a gente possa abrir realmente uma investigação e para que ela possa ser autuada e realmente para que ela pague e para que ela veja que toda ação tem uma circunstância, sabe? Então, ela já ficou impune no caso que aconteceu no shopping, mas dessa vez a gente se juntou, tivemos muitas testemunhas e a gente quer realmente processá-la e fazer com que se valha a justiça. Não, e é impressionante, porque o que eu acho que chama atenção também nesse caso, Gustavo, e acho que você concorda, é que assim, já fez uma vez, agora uma segunda, o que precisa acontecer, né? O que precisa acontecer para uma atitude ser tomada de forma prudente perante essa história? Então eu acho que nós ficamos indignados pelo todo da situação, né? Eu vi muitos comentários também, Gustavo, eu acho bom a gente pontuar isso, de muita gente falando assim, vocês que provocaram, vocês que gravaram ela, vocês começaram a querer gravar ela, vocês xingaram. Então eu também acho importante reforçar que não foi isso que aconteceu. Desculpa, eu tive uma queda aqui na minha conexão, porque tinha uma pessoa me ligando. Mas você conseguiu ouvir o que eu estava falando? Sim, consegui. A gente acompanhou também um pouquinho desses comentários, então a gente viu, tanto no TikTok quanto no Instagram, algumas pessoas achando que a gente foi atrás dela para provocar, mas as pessoas, na realidade, elas não sabem do fato como um todo, né? Eles não sabiam que ela era nossa vizinha de parede, que a gente já sofria ataques recorrentes, então, assim, as pessoas elas estão falando sem realmente saber o contexto de toda a história. Que bom que você está aqui justamente para trazer esse contexto todo pra gente, porque de fato a gente só tem noção do vídeo, né? De um recorte. Sim. Por isso que é importante você falar mesmo. Acho que vale até a pena pontuar, você falou sobre a reincidência e foi uma das questões que a gente acabou tocando também na delegacia, porque tudo isso aconteceu num curto período de tempo, né? Então, o fato da reincidência, ele também serve como um agravante no momento que a gente for seguir com o processo. É verdade. Olha, Gustavo, obrigado por falar com a gente nesse momento, que você consiga descansar agora, tanto você quanto seus amigos, seus familiares também, né? Que com certeza sua mãe, a família toda deve estar preocupada com essa situação. E a gente sente muito, a gente realmente lamenta muito pelo que aconteceu e a gente reforça, homofobia é crime. Exatamente. Sim. Eu agradeço demais o espaço de vocês e de toda a imprensa também que entrou em contato comigo. Eu recebi também, a gente falou de hates, né? Mas eu também recebi muitas mensagens de apoio de várias pessoas. Eu tive a deputada Erika Hilton entrando em contato comigo, prestando a assessoria dentro daquilo que foi possível. Então a gente também está assistido de alguma forma. E eu só tenho a agradecer o espaço de vocês por dar visibilidade a esse caso tão terrível. E a gente sabe que não é um caso isolado. Exatamente. E no mês tão importante que é o mês do orgulho LGBT, né? Então ainda tem isso. Obrigado, Gustavo, viu?